Meu nome é Bruno e esta é a Crono. Vem cá, eu vou pegar você. Oi, meu nome é Zé. E esta é a Crono. Recentemente, na verdade, nem mas recentemente, já tem um tempo já, eu tava ouvindo um podcast sobre as pesquisas mais feitas no ano de 2025, utilizando o Google, e eu tive a brilhante ideia de compilar as piores tragédias que aconteceram no ano que se passou. E sim, ai, perdão, meu sorriso por um tema trágico, mas é que tem uma gata que tá aqui. Ela vem até a entradinha da porta, me olha, eu olho pra ela sai correndo. Sim, eu sei que a gente tá em abril. Eu sei que quando eu terminar este vídeo, provavelmente de editar já vai estar na metade de abril quase. E eu peço também que me perdoem, pois já é a quarta vez que eu tô gravando este vídeo. Da primeira vez, acabou a bateria do microfone, então eu perdi, sei lá, de uma hora que eu gravei, 40 minutos de material. Da segunda vez, a iluminação ficou um lixo. E da terceira vez, o meu HD deu pau. E eu perdi todo o arquivo. Então é isso. Por favor, pelo esforço, deixe um like, se inscreva no canal e sem enrolação, essa é a retrospectiva das piores tragédias de 2025 da Crono. O ano começou com uma série de incêndios florestais atingindo a Califórnia. Inferno! Inferno! Eu descobri que descobri que esse coisinha aqui não aguenta a ring light. Ele tá quase pegando fogo, tá tipo queimando. Aí eu coloquei ele no meu celular, espero que aguente. Se não aguentar, espero que ele não queime, porque senão não vou ter como carregar meu celular. Mas vamos lá, fazer de novo. O ano começou com uma série de incêndios florestais atingindo a Califórnia, impulsionado por condições extremas de seca, altas temperaturas e ventos intensos. O evento mais letal se estendeu de 7 a 31 de janeiro, atingindo com mais intensidade a região de Palisades e Eaton, em Los Angeles. As chamas avançaram rapidamente sobre áreas urbanas e rurais, forçando evacuação em massa. Ao menos 29 pessoas perderam a vida, e cerca de 17 mil estruturas foram destruídas. Autoridades alertaram para um cenário cada vez mais frequente, diretamente ligado às mudanças climáticas, já que o estado da Califórnia havia passado por um período de chuvas intensas que fez a vegetação crescer de forma anormal. Em seguida, uma seca repentina, somada a ventos cada vez mais fortes, transformou esse excesso de vegetação em combustível, criando o cenário perfeito para os incêndios que se seguiram. Enquanto isso, no Brasil, entre os dias 12 e 13 de janeiro, fortes chuvas provocaram enchentes severas em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais. Em apenas 2 dias, o município registrou 290 milímetros de chuva, mais do que toda a média esperada para o mês inteiro de janeiro, que é de 260 milímetros. Grandes volumes de água inundaram ruas e bairros inteiros, pegando a cidade de surpresa. Pelo menos 12 pessoas perderam a vida, e várias outras ficaram feridas após Ipatinga ser tomada repentinamente pelas águas. E no dia 29, eu jurava que isso tinha sido mais pro fim do ano, metade do fim do ano, uma colisão aérea sobre o rio Potomac chocou autoridades e moradores da região, nos Estados Unidos. A tragédia envolveu 2 aeronaves, um helicóptero e um avião, que colidiram em pleno voo. O acidente levantou questionamentos sobre o controle de tráfego aéreo, protocolos de segurança, falhas humanas ou técnicas e até teorias da conspiração, pois nos vídeos dá a impressão de que o helicóptero propositalmente se choca contra o avião. Ao todo, 67 pessoas perderam suas vidas. Já no dia 7 de fevereiro, um avião de pequeno porte caiu e explodiu na movimentada Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, próximo à Marginal Tietê. A aeronave atingiu um ônibus com cerca de 30 passageiros e uma parada de ônibus. O avião bateu em uma árvore e se arrastou pela avenida em alta velocidade até colidir com o veículo. Os 2 ocupantes da aeronave morreram e outras 6 pessoas ficaram feridas no solo. Por um detalhe,
uma tragédia ainda maior foi evitada. O semáforo estava fechado no momento do impacto, o que impediu que mais veículos estivessem no cruzamento. Já indo para o dia 11, se forma próximo das Filipinas a primeira depressão tropical do Pacífico, dando início assim à temporada de tufões e ciclones do Pacífico. 10 dias depois, em 21 de fevereiro, outro desastre chocou o estado de São Paulo. Um ônibus que transportava 29 estudantes universitários da Unifram colidiu com uma carreta em uma rodovia no interior do estado. 12 pessoas perderam a vida e outras 21 ficaram feridas. As circunstâncias do acidente foram investigadas pelas autoridades. O motorista do ônibus relatou à polícia que viu a carreta invadir a faixa contrária, e testemunhas que ajudaram no resgate afirmaram que o caminhão trafegava em zigue-zague pela pista. O motorista da carreta foi preso posteriormente e condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. No dia 6, um acontecimento absurdo chocou a Coreia do Sul. Durante um exercício militar, 2 jatos da Força Aérea Sul-Coreana lançaram 8 bombas por engano sobre um bairro residencial da cidade de Poncheon, na própria Coreia do Sul. O erro deixou 43 pessoas feridas e expôs falhas graves em protocolos de segurança de operações militares. Indo agora para os Estados Unidos, entre os dias 13 e 16 de março, um outbreak histórico de tornados atingiu a Tornado Alley. Foram 118 tornados confirmados, um número recorde para todo o mês de março. O evento teve um impacto devastador. 44 pessoas não sobreviveram, e os prejuízos ultrapassaram 11 bilhões de dólares, deixando cidades inteiras em ruínas. Enquanto isso, no mesmo dia 16, quando o surto de tornados chegava ao fim nos Estados Unidos, uma tragédia de outra natureza se desenrolava na Macedônia do Norte, na cidade de Kokani, um incêndio atingiu a boate Pulse, em um episódio que, para nós brasileiros, imediatamente remete à tragédia da boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Ainda mais porque as circunstâncias foram praticamente as mesmas. Um artefato pirotécnico utilizado dentro do local, em desacordo com inúmeros protocolos de segurança, atingiu o teto da boate, e a ausência de sistemas de combate automático a incêndios, aliada à presença de apenas um extintor, não foi suficiente para conter as chamas. Ao todo, 63 pessoas não sobreviveram e mais de 193 ficaram feridas. E o episódio reacendeu no país um debate profundo sobre segurança em espaços públicos, assim como ocorreu no Brasil há mais de 10 anos atrás. O incêndio levou à revisão de normas, melhorias em saídas de emergências e o aumento de fiscalização. Poucos dias depois, no dia 28, ocorreu um dos piores desastres do ano. Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Myanmar em cheio. Áreas urbanas e rurais foram severamente afetadas. Edifícios desabaram, comunidades ficaram isoladas e equipes de resgate enfrentaram enormes dificuldades de acesso. O abalo resultou em 5.456 vítimas fatais, mais de 11 mil pessoas feridas e 538 desaparecidas, tornando-se o segundo terremoto mais letal da história moderna do país. Voltando para o Brasil, abril começou marcado por mais um acidente envolvendo o transporte de estudantes. No dia 4, um ônibus que transportava 31 alunos e 3 professores do curso de paisagismo da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, além do motorista, caiu em uma ribanceira no interior do Rio Grande do Sul. 7 pessoas não resistiram aos ferimentos, e as investigações apontaram que o acidente foi provocado por uma falha no sistema de freios. Como consequência, o motorista, o responsável pelo núcleo de transporte da UFSM e o representante da empresa contratada para fornecer os motoristas foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio culposo, quando não há intenção de causar o resultado. 4 dias depois, na República Dominicana, o telhado do tradicional clube noturno Jet Set desabou, durante uma apresentação do cantor de merengue, Rubi Pérez. Estima-se que cerca de 515 pessoas estivessem dentro do local no momento do colapso, e o desabamento teve um impacto devastador. 236 pessoas não sobreviveram, incluindo a governadora da província de Monte Cristi, Neuci Cruz,
os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco, este último faleceu tentando salvar o colega Esteban Germán, e além do próprio Rubi Pérez, que se apresentava naquela noite. Mais de 180 pessoas ficaram feridas, em um episódio que entrou para a história como um dos maiores desastres não naturais já registrado no país. E no dia 21, se dissipava ao sul da ilha de Madagascar a tempestade subtropical Kanto. O sistema que se formou e se dissipou no oceano não causou danos ou vítimas. Porém, a temporada dos ciclones tropicais do sudoeste do Oceano Índico, que se iniciou no meio de agosto de 2024 e se encerrava com a tempestade Kanto, havia deixado mais de 211 vítimas fatais e um prejuízo de mais de 5 bilhões de dólares, sendo essa a temporada que causou mais danos materiais da história do sudoeste do Oceano Índico. E o ciclone mais letal ocorreu ainda em 2024. Chido deixou 173 vítimas, atingiu ventos de 215 km por hora e causou mais de 4 bilhões em prejuízos. Já no dia 12, se dissipava a tempestade 33U, e com o fim dela chegava também ao fim a temporada de ciclones na região da Austrália. Uma temporada que também foi ativamente atípica e que se iniciou no dia 18 de novembro de 2024, produzindo 26 tempestades, das quais 8 chegaram à categoria de ciclones severos. E a mais letal dessa temporada não foi a mais forte. A primeira temporada, um ciclone de categoria 2, e que recebeu o nome de Robin, tirou 41 vidas das 54 que foram perdidas durante toda a temporada. E ao todo, os prejuízos passaram dos 2 bilhões de dólares. E voltando para os Estados Unidos, entre os dias 15 e 16 de maio, um novo surto de tornados atingiu a Tornado Alley, com 61 tornados tocando o solo em menos de 48 horas. O mais destrutivo deles, classificado como EF4, atingiu a região de London, no Kentucky, sendo responsável por 19 das 31 vítimas fatais registradas naquele evento. E no dia 24, se formava no Mar Arábico a primeira depressão no norte do Oceano Índico, abrindo oficialmente a temporada de ciclones do Oceano Índico Norte. E ainda no dia 28, se formava no leste do Pacífico a tempestade tropical Alvin, dando início à temporada de furacões do Pacífico. O mês de junho foi marcado por chuvas extremas no sul da África. Na África do Sul, enchentes devastadoras desalojaram comunidades inteiras, destruíram infraestrutura e deixaram 103 vítimas fatais. A situação se tornou ainda mais dramática quando um ônibus transportando 13 estudantes foi arrastado pela enxurrada. Infelizmente, apenas 3 conseguiram sobreviver. E ainda no continente africano, chuvas severas atingiram a cidade de Mokwa, na Nigéria. Carros foram arrastados, casas desapareceram com moradores dentro, e pontes e rodovias foram destruídas pela força da água. O colapso de uma barragem agravou ainda mais o cenário. Estima-se que cerca de 500 pessoas tenham sido levadas pela tragédia, enquanto mais de 600 permanecem desaparecidas. E no dia 12, imagens captadas por uma câmera de segurança no aeroporto de Ahmedabad, na Índia, circularam pelo mundo. Elas registraram os momentos finais do voo 171 da Air India, com destino a Londres, que caiu poucos segundos após a decolagem. A bordo estavam 242 pessoas, e de forma quase inacreditável, um passageiro sobreviveu à explosão que consumiu a aeronave. O impacto também atingiu o solo, deixando mais outras 19 vítimas fatais. E ainda em junho, outra queda também chocou, só que dessa vez foi aqui no Brasil. No dia 21, um balão de ar quente pegou fogo e caiu em Praia Grande, Santa Catarina. Das 21 pessoas a bordo, 8 não sobreviveram ao acidente. E no dia 23, se forma a primeira tempestade tropical Andrea, no Atlântico Norte, marcando o início mais tardio de uma temporada de furacões desde 2014. No dia 4 de julho,
enquanto os Estados Unidos comemoravam sua independência. No dia 4 de julho, enquanto os Estados Unidos comemoravam o dia de sua independência, a região centro-sul do Texas enfrentava enchentes extremas. As águas do rio Guadalupe subiram de forma assustadora, cerca de 8 metros em menos de 45 minutos, destruindo bairros inteiros, arrastando veículos e deixando comunidades isoladas. O desastre deixou 135 vítimas fatais, sendo 117 apenas no condado de Kern. A situação mais dramática envolveu o tradicional acampamento de verão Camp Mystic, onde cerca de 750 meninas participavam das atividades. Durante a enchente, 27 pessoas, entre campistas e monitoras, foram arrastadas pela força da água e não resistiram, incluindo o diretor do acampamento. O episódio marcou profundamente o estado e se tornou um dos momentos mais dolorosos do desastre. Já no dia 30, um forte terremoto de magnitude 8.8 atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, uma região conhecida por sua intensa atividade sísmica. O tremor provocou danos estruturais em áreas urbanas e gerou alertas de tsunami em diversas partes do Pacífico Norte, embora ondas significativas não tenham sido registradas. E mesmo sendo um dos terremotos mais intensos da história recente, comparável aos grandes abalos de 1906 no Equador e Colômbia e o de 2010 no Chile, figurando entre os 6 mais fortes já registrados, os impactos foram relativamente limitados devido à localização remota do epicentro. Ainda assim, no Japão, uma mulher perdeu a vida enquanto evacuava para uma área mais alta por precaução, e ao todo, 21 pessoas ficaram feridas por danos do terremoto. Na manhã do dia 12, uma tragédia atingiu a região metropolitana de Curitiba. Em 4 barras, uma explosão em uma fábrica de materiais explosivos devastou parte do complexo industrial. O impacto foi tão intenso que pôde ser sentido em 8 cidades vizinhas. A quilômetros de distância, e a identificação das 9 vítimas exigiu um grande esforço da Polícia Civil e da Polícia Científica do Paraná. Mais de 80 profissionais, papiloscopistas, especialistas em identificação por impressões digitais, trabalharam nas análises das amostras biológicas, para identificar as vítimas. No dia seguinte, no Kuwait, surgiu uma crise que marcaria o fim de 2025. E meses depois, alcançaria outros países, incluindo o Brasil. 13 pessoas morreram e dezenas adoeceram após consumirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Entre os sobreviventes, muitos ficaram cegos ou com sequelas permanentes. Já no dia 14, no distrito de Kishtwar, na Índia, chuvas intensas provocaram uma enxurrada devastadora. 68 pessoas perderam a vida e outras 36 ficaram desaparecidas. Mais 300 feridas. Casas foram soterradas por lama e pedras e vilarejos inteiros ficaram isolados. A tragédia ocorreu em uma região montanhosa altamente vulnerável durante a temporada de monções. Não muito longe dali, no Paquistão, uma crise ainda maior se desenrolava. Desde junho, monções extremas castigavam o país. Um fenômeno que tem se tornado cada vez mais recorrente. Apenas nos dias 14 e 15 de agosto, no distrito de Buner, uma enxurrada devastadora tirou as vidas de 228 pessoas e deixou outras 200 desaparecidas. Até o dia 17 de setembro, o número total de vítimas no Paquistão ultrapassaria as 1.000 pessoas. E ainda em agosto, um mês que parece durar um ano, no Sudão, por volta das 17 horas, um gigantesco deslizamento de terra, causado por chuvas intensas, engoliu o vilarejo de Tarazim. Testemunhas relataram que a destruição ocorreram em 2 ondas, separadas por algumas horas. A primeira devastou Tarazim e a segunda atingiu moradores de comunidades próximas que tentavam socorrer as vítimas. As estimativas apontam que entre 375 e 1.573 pessoas morreram. E na mesma noite, um terremoto de magnitude 6 atingiu o leste do Afeganistão, próximo à fronteira com o Paquistão. A região já enfrentava chuvas intensas.
o que agravou ainda mais os impactos. Segundo a Unicef, 2.217 pessoas perderam a vida, e estima-se que mais da metade delas eram crianças. No início do mês de setembro, o descarrilhamento do elevador da Glória, famoso bondinho de Lisboa, em Portugal, resultou na perda de 16 vidas e deixou mais de 20 pessoas feridas, 5 em estado grave. Segundo o primeiro-ministro do país, Luís Montenegro, foi uma das maiores tragédias humanas da história recente do país. 2 dias depois, no dia 5, na Costa do Marfim, um hipopótamo virou uma embarcação no rio Sassandra, deixando 11 pessoas desaparecidas, incluindo crianças. E no mesmo dia, um homem morreu após ser atacado por um grande tubarão em uma praia de Nova Gales do Sul, na Austrália. Já no dia 11, um barco de madeira pegou fogo e virou no rio Congo, próximo a Lucolela, resultando em pelo menos 107 vidas perdidas. Centenas de passageiros estavam a bordo. Equipes de resgate conseguiram salvar 209 sobreviventes. Porém, 146 pessoas nunca foram encontradas. Acidentes com embarcações são frequentes na região, que já havia passado por uma tragédia semelhante dias antes. Muito disso se deve à superlotação, à péssima manutenção e o uso das embarcações durante a noite. E no dia 23, um avião Cessna 175 caiu em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, matando 4 pessoas, entre elas o arquiteto chinês Kog Jian-yu, e a aeronave caiu logo após a decolagem. Investigações apontam para falhas técnicas. O caso teve repercussão internacional. Logo na primeira semana de outubro, a Organização Mundial de Saúde interveio após a morte de pelo menos 20 crianças por intoxicação com xarope para tosse contaminado, em Madhya Pradesh, na Índia. O medicamento continha quase 50% de dietileno-glicol em sua composição, um poderoso solvente industrial que jamais deveria estar presente em fármacos. Um caso sombrio para o país, já que não é a primeira vez que crianças morrem devido ao uso indevido de compostos químicos em medicamentos, muitas vezes utilizados para reduzir os custos de produção. Já no dia 17, no agreste pernambucano, um ônibus em excesso de velocidade perdeu o controle, colidiu contra rochas e capotou. 17 pessoas não sobreviveram. O veículo transportava passageiros por um trecho sinuoso e mal sinalizado entre Paranatamá e Saloá, e a ausência de cintos de segurança agravou as consequências do acidente. 3 dias depois, no dia 20, um tornado atingiu Hermont, na França, a apenas 20 quilômetros de Paris. Uma pessoa não sobreviveu e outras 4 ficaram gravemente feridas. No dia 26 de outubro, eu coloquei isso aqui só por ter sido no dia do meu aniversário, um acidente envolvendo um ônibus e um carro na Argentina deixou 13 pessoas feridas. Deixou 13 pessoas sem vida. O ônibus, que havia saído da cidade de Uberá, com destino a Porto Iguaçu, atravessava uma ponte no momento do impacto e, após a colisão, caiu em um riacho abaixo. Já no dia 28, se dissipava a tempestade tropical Sônia, encerrando a temporada de furacões do Pacífico. Sônia se formou no oceano e se dissipou no oceano, não causando nenhum dano ou vítima. Porém, a temporada de 2025 foi bastante ativa. 20 depressões foram formadas, das quais 11 originaram furacões, e 5 delas grandes furacões. A mais destrutiva foi o furacão Eric, que sozinho causou mais de 24 fatalidades e mais de 350 milhões de dólares em prejuízo. Ao todo, 46 pessoas perderam a vida devido a esta temporada, e os danos materiais ficaram na casa dos 410 milhões de dólares. E no dia 31, se dissipava o último furacão da temporada de furacões do Atlântico Norte. 13 tempestades foram nomeadas, 5 se formaram furacões e 4 grandes furacões, de categoria 3 ou maior. Os danos ultrapassaram os 10 milhões de dólares, e 133 vidas foram perdidas. O furacão Melissa, o mais intenso dessa temporada, e o último a se formar, foi também o mais letal, deixando sozinho 102 vítimas, e se tornando um dos furacões mais fortes já registrados. No dia 7, um tornado F4 atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O evento foi extremo. Estima-se que os ventos tenham ultrapassado os 333 km por hora,
danificando mais de 90% da estrutura urbana da cidade, deixando 6 vítimas fatais e mais de 800 pessoas feridas. Foi um dos tornados mais intensos já registrados no Brasil. E se você quiser ver, eu fiz um vídeo completinho, vou deixar um card aqui em cima e também como recomendação no final do vídeo. Nas primeiras horas do dia 17, um caminhão-tanque colidiu com um ônibus que transportava peregrinos de Medina para Meca, para a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Dos 46 passageiros, apenas um sobreviveu. Todos os ocupantes eram da Índia. A Índia tem uma coisa, né, de sobreviver apenas um de todos os ocupantes. No dia 3, se dissipava no sul da Índia o ciclone Ditwa, não sem antes causar grandes prejuízos humanos no Sri Lanka, com mais de 640 fatalidades. Esta foi a última tempestade da temporada de ciclones do norte do Oceano Índico. Ao todo, 14 depressões se formaram, originando 2 tempestades ciclônicas severas. A mais letal delas foi o ciclone Senior, causando 2.272 mortes das mais de 3.000 fatalidades que teve a temporada inteira. No dia 8, uma onda atingiu uma piscina natural em Los Gigantes, no arquipélago das Canárias, na Espanha, matando 4 turistas. Eles ignoraram as restrições impostas para acessar o local, estavam sob alerta devido às condições marítimas adversas. E no dia seguinte, se dissipava a última depressão tropical do Pacífico, dando fim à temporada de tufões do Pacífico. Ao todo, 42 sistemas se formaram, dos quais 13 se intensificaram e formaram tufões. 653 vidas foram perdidas durante essa temporada, e foram registrados danos acima dos 10 bilhões de dólares, sendo o tufão Kalma-Egg, ou Tino, como ficou conhecido nas Filipinas, o mais letal da temporada, carregando consigo 269 vidas. E cerca de uma semana depois, no dia 14, um acidente trágico aconteceu na Colômbia. Um ônibus escolar que levava 40 estudantes de volta para casa após um passeio na praia para comemorar a formatura, caiu de um penhasco em Remedios. 16 adolescentes e um motorista não sobreviveram, e outras 20 pessoas ficaram feridas. Encerrando o ano com uma tragédia em solo nacional, uma ultrapassagem indevida provocou uma colisão frontal entre um carro e uma minivan na BR-101 em Mucuri, no extremo sul da Bahia. Entre as vítimas estavam crianças e idosos, membros de 2 famílias. A maioria teve o corpo carbonizado após os veículos pegarem fogo. Ao todo, 11 pessoas perderam suas vidas. Obrigado por ter assistido este vídeo até o fim, até aqui. Não trabalhei em compilar essa retrospectiva, então, por favor, considere deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário, pode ser seu emoji favorito, só pelo bem do engajamento, pode ser um emoji de ondinha, combinado? Eu tenho deixado também na descrição dos vídeos minha chave Pix, caso você se interesse em ajudar este canal de alguma forma, até porque o YouTube não me dá nada. E se quiser ajudar também pelo trabalho que deu isso, nossa, acho que eu gravei isso por mais de 6 vezes, porque eu não sei, meu celular grava 8 minutos e para. E eu não tenho como saber quanto tempo foi, porque é o celular aqui, meu monitor aqui, e eu deixo ele pro texto para ser o mais grande possível, dá a impressão de que eu tô olhando para a câmera quando eu tô lendo, então acaba não aparecendo as horas, então eu não consigo ver se passou 8 minutos. Enfim, um caos. E tá a luz aqui da ring light me queimando, cansando a vista. Mas enfim, vou voltar a gravar agora. Espero conseguir gravar pelo menos um vídeo por semana, um vídeo longo. Comente se você gostou de algum desses. Gostou é meio pesado, né? Comente se você quer ver um desses casos que aconteceram no ano passado, um vídeo longo somente sobre ele. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.